Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros teatrais, né? As vertentes aí, né? Os tipos de teatros aí que a gente pode conhecer, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses gêneros teatrais, né? O que é aí cada gênero e como você pode identificar aí um gênero teatral. Creio eu que você já sabe identificar, mas não não creio que não sabia se era um gênero teatral, né? Até porque nós estamos mais ligados hoje no mundo atual, nós estamos mais ligados às novelas, às séries, mas isso está muito ligado ao teatro, beleza? Então vamos lá. Bom, quando o público compra, né, o ingresso para assistir a uma peça de teatro, está em busca apenas de diversão ou de certo alívio para as tensões, né, tanto físicas quanto emocionais do dia a dia. Mas para os atores e profissionais que estão atuando dentro e fora do palco, nenhuma peça é igual à outra, tá, galera? Ao contrário, existem várias vertentes do teatro, né, ou gêneros teatrais, cada uma com suas peculiaridades, certo? Para mostrar as diferenças entre os gêneros teatrais, preparamos aqui essa aula, né, para vocês com as vertentes mais comuns e suas principais características, tá? É importante, tá, gente, salientar que existem muitos gêneros teatrais. E aí nós não vamos falar sobre todos nesta aula, a gente vai trazer apenas alguns para vocês e demonstrar, né, através de alguns exemplos, os gêneros específicos, beleza? Então, tranquilo. Olha só, nós temos o alto, né? Criado na Espanha, na Idade Média, o alto é um subgênero da literatura dramática, né? Então, ele tem como objetivo principal a sátira, né? Principalmente de autoridades e expoentes aí da sociedade da época e também dar lições aí de moral, né? Mesmo que essas lições de moral sejam implícitas. Beleza, meus amigos? Um dos clássicos aí do alto brasileiro, tá? É o famoso, né, a famosa peça e também filme, né, que virou um filme chamado O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né, onde nós, para quem já assistiu, conhece muito bem aí a história do Chicó e do João Grilo aí, né, rapaz? Que maravilha essa peça. A comédia vocês conhecem, né? A comédia e a tragédia são os principais aí, né, gêneros do teatro grego aí, né, onde surgiram também os outros tipos de teatro. Então, na comédia, né, nós temos aí o humor, né, que é o combustível principal aí para esse gênero. Em geral, as peças de teatro do tipo comédia são criadas para fazer rir, ou seja, para tirar riso da plateia, aliviando as tensões do dia a dia. Porém, o que aos poucos vem sendo percebido pelo público que acompanha esse tipo de teatro é a mensagem que passa ao espectador, né? Diversas vezes as comédias escondem profundas críticas políticas, econômicas, sociais, né? Levando o público também a não só rir, mas ter uma reflexão, né? Sem que seja feita uma crítica direta, na verdade. A gente pode perceber, né? Essas críticas aí até mesmo na modalidade stand-up comedy, né? Que também é um gênero teatral aí que vem aí da comédia, né? Onde nós temos as críticas aí políticas, as críticas sociais, né? De uma forma também implícita, não é verdade? Aí nós temos a tragédia, né? A tragédia é uma forma de drama, tá? Que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, ou seja, é um teatro onde trabalhado os temas de uma forma mais séria, tá? Sem ter sátiras, sem ter comédia por trás, beleza? Nós trabalhamos aí o contexto aí
sério de cada sensação, né, humana, pondo frequentemente em causa. Nesse caso aí da tragédia, né, quando o texto fala causa aos deuses, né, está se retratando aí a tragédia grega, que no caso ainda era uma tragédia que retratava os deuses. Mas nesse caso aí nós temos um exemplo bem mais atual da peça Romeu e Julieta, né, de William Shakespeare, onde ela é uma tragédia que no final, o que acontece? Os dois morrem, né? Então é uma tragédia, né? Então ela tende a trabalhar aí o destino, né? Ou a sociedade, né? Na tragédia, como o próprio nome já fala, sempre vai acontecer uma tragédia, né? Alguém vai morrer, alguém vai morrer. A palavra correta é essa, porque sempre vai acontecer algo desse tipo. Tranquilo? Nós temos aí os dramas, tá? Né? Professor, mas esse filme aí, ó, que tá passando aí, não é aquele filme Nasce uma Estrela? Sim, é aquele filme Nasce uma Estrela, mas o menino aí, rapaz, ele não morre? Não seria uma tragédia? Calma. Vamos entender melhor o que é o drama, né? O drama é o sofrimento da vida cotidiana, né? Seja dos personagens centrais ou de outros integrantes do elenco. Como no caso, tá, do nosso querido aí, esqueci o nome do personagem, mas do Bradley Cooper, né? Que o filme, ele traz aí a trajetória da vida deles, né? Se você for assistir o filme, você vai entender que passa a trajetória da vida dele, né? E também o drama conta também a história de vida, olha aí, ó, que podem esconder lições ao decorrer da peça, né? Então, através da história da vida dele, aconteceram coisas que ele não conseguiu compreender. E no final do filme, o que acontece, né? Ele por não compreender que ele poderia conseguir se livrar aí do vício do álcool, né? Ele não tem essa concepção e acaba tirando a própria vida para não fazer, né, a nossa querida Lady Gaga, que é eu esqueci o nome dela, da personagem, não sofrer, né, já que ele gostava bastante dela. Então é um drama, né, que acontece aí, seguido também de uma tragédia no final, né? Ele morre no final aí, tira a própria vida, não é verdade? E aí um outro exemplo, que já não tem uma tragédia no final, né, é o filme A Prova de Fogo, que também, né, conta aí a história da vida do casal, os problemas, né, as separações, as voltas, né, todo aí o drama de uma vida conjunta, né, de um casal que às vezes acaba perdendo aí, né, um pouquinho o fogo. Então por isso que o nome do filme é A Prova de Fogo, né? Por quê? Porque dentro daquele relacionamento vão acontecer essas provas de fogo e acontece todo esse drama nessa história. É um filme bem bacana para você entender realmente o que é um drama, né? Tranquilo? Nós temos aí a farsa, tá? Assim como na comédia, a sátira é um elemento muito presente nas peças teatrais, tá? Produzidas sobre este estilo, né? Sobre a farsa. Porém, aqui na farsa não há uma preocupação com a verossimilhança, ou seja, não existe uma preocupação com a semelhança do personagem, se ele é homem, se ele é mulher, né? Ou seja, nada precisa fazer sentido, né? Vocês podem observar que os atores estão aí vestidos, né, de mulher, né? Então nós temos essas formas, né? E também, né, assim como não existe também o questionamento de valores. A moral aqui não encontra lugar, né? Então a sátira, ela é exatamente um lugar onde você não precisa falar da moral e dos bons costumes, né? Você vai falar
daquilo que você quer dizer dentro desse estilo, certo? Tranquilo? Isso é a farsa, né? Nós temos aí o melodrama, né? Que é um tipo de teatro onde o drama ele é um pouco acentuado, né? Mais que o drama normal, carregando nuances mais intensas de sofrimento, né? Você está vendo aí na imagem que a personagem ela está aí passando por um sofrimento, né? Aí ela carrega esse sofrimento com ela. Alguns aspectos da vida dos personagens são trabalhados mais intensamente para dar mais dramaticidade ao texto, né? Então aí nós temos essa imagem aí dessa pequena peça onde nós trazemos, onde a personagem ela traz aí, né? Ela carrega aí a nuance do sofrimento, né? O porquê que ela está sofrendo, como que ela está sofrendo, né? Isso é o melodrama. Tranquilo? Olha só, nós temos a ópera, né? A ópera já é uma combinação de falas e música, aumentando ainda mais a carga dramática da peça, né? Mesmo que não se trate de um drama, certo? Então, a ópera, ela é o teatro cantado, né? Não totalmente cantado, porque nós também temos falas. E essas falas, elas são falas cantadas, né? Eu não sei se vocês assistiram a algumas peças dos melhores do mundo, mas em algumas peças deles, eles trazem aí um exemplo de ópera, né? Onde eles começam a cantar falando, né? E assim sucessivamente, né? Mas a ópera ela também é uma obra também de contexto clássico, né? Então ela começa a acontecer aí neste contexto mais clássico e existe aí até hoje, né? Uma das obras mais conhecidas aí é o Fantasma da Ópera, tá bom? O monólogo. O que é um monólogo, professor? Mono de um, né? Nós temos aí a peça que é conduzida por um único ator, que é o monólogo, né? Ele interage com o público e também consigo mesmo, conversando como se estivesse dialogando com outra pessoa. Nesse tipo de peça, o ator discute cenas do cotidiano e tenta resolver problemas, representa situações vivenciadas ou ainda pode fazer uma reflexão sobre parte da sua vida, né? Então, o monólogo ele é aquele teatro onde existe apenas um ator, né? Ou atriz. Este é o monólogo e aí ele tenta fazer, né, a peça com um único personagem. Beleza, meus amigos? Nós temos aí a vertente, né, aí da comédia, que é o stand-up comedy, mais atualmente, bem em moda, né? E aí não existe aí o comediante, aí ele sempre fica com uma interação com o público, né? Dosando aí as histórias aí com as experiências e interações de quem está assistindo, né? Isso é aí. E nós temos o musical, né? O musical, aqui o espectador confere uma peça que une música, canções, danças e diálogos, que ao contrário da ópera são faladas e não cantadas, né? Aqui nós temos momentos que nós temos só música e momentos que nós temos aí falas normais, tá? Não é que nem a ópera, que as falas da ópera, ela é normal. Tranquilo, meus jovens? Bom, vamos aqui fazer... Opa, passei aqui uma pequena atividade, né? De acordo com a aula de hoje, vimos que dentro do teatro existem gêneros assim, né, como na música, e cada estilo possui suas peculiaridades essenciais. Dessa forma, assinale a qual estilo corresponde a peça ou filme Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Drama, farsa, tragédia, comédia. Qual é a resposta que vocês colocaram aí? Como é que é? Drama? Vamos ver se está certa. Parabéns para quem colocou a letra C, tragédia, né? Peça de William Shakespeare aí, Romeu e Julieta, é uma tragédia. Por quê? Né? Porque no final os dois acabam morrendo, não é verdade? Então por hoje é só. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!